Às vezes eu fico observando o mover de cada um, pessoas que não aparecem, pessoas que estão por trás, nos bastidores. Elas são tão importantes, tão essenciais, às vezes pagam um preço alto para fazer com que nós sejamos o que somos. Essa comunidade tão abençoada e que tem sido colocada na rota da bênção de Deus. Amém? Eu quero, antes de ministrar a palavra, quem sabe sacudir você, porque as oportunidades se apresentam diante das nossas vidas e nós podemos aproveitá-las ou perdê-las. E dos dias 2 a 14 de setembro, eu e Mônica vamos estar liderando um grupo a numa viagem à Terra Santa. Vamos passar por Dubai, que é só a cereja do bolo, mas vamos nos concentrar na Jordânia, especialmente em Israel. E eu sei que isso não está ao alcance de todo mundo, mas talvez esteja ao seu alcance. Com um pouco de esforço, com uma decisão tomada, você possa estar conosco nessa aventura tremenda que será esse tempo, mergulhando nos cenários bíblicos, dando a nossa leitura bíblica, ao nosso entendimento, as imagens que nós precisamos e certamente tendo muitas experiências com Deus. Eu quero desafiar você a tomar uma posição se você tem condição, ainda que com um esforço de estar conosco nessa viagem. Se você tiver dúvida, não tiver as informações, é só me procurar o pastor Moisés. Nós vamos te dar um telefone, você vai receber todas as informações que você precisa. Eu já tenho pessoas se inscrevendo na caravana, gente de outros países, acredita? Tem gente do Chile, tem gente da Espanha, tem gente de outras partes do Brasil que já confirmou a sua presença conosco. Mas eu tenho falado para Deus: Senhor, eu quero levar as minhas ovelhas. Eu quero aqueles que estão comigo sempre, que eles desfrutem dessa experiência comigo. E quem sabe é para você. Então, hora de decidir. Até porque é prático. Se você precisa parcelar o investimento que terá que ser feito, então quanto antes você decidir, melhor. Porque aí você tem mais parcelas para pagar aquilo que é necessário para essa viagem. Tá bom? Não perde a chance não, porque eu tenho certeza que, voltando de lá, você voltará com experiências tremendas na bagagem e com vontade de voltar outra vez. Essa já é a 4ª vez que eu vou a Israel, pretendo ir muitas outras, porque aquele lugar é muito especial no plano e no coração de Deus. Mas agora eu quero que você prepare o seu coração para a palavra e que você gere uma expectativa não de ouvir o seu pastor, ouvir um homem falar, mas que você gere a expectativa de ser ministrado diretamente por Deus, pelo Espírito Santo. Eu orei para que o Espírito Santo se mova nesse lugar, para muito além da minha capacidade de transmitir um recado. Eu orei para que Ele esteja mexendo na sua vida. E eu orei também para que o Espírito Santo possa curar pessoas aqui, enquanto nós estivermos nos dedicando à palavra. Se você está enfermo, ou se você está angustiado por um ente querido, um amigo, um familiar que está enfermo, nem pode estar aqui por causa de sua enfermidade, apresente essa pessoa diante de Deus e creia que durante o tempo em que nós estamos aqui, o Senhor está ministrando cura nas nossas vidas e na vida daqueles que nós representamos. Você pode crer nisso? Será que podemos fazer uma oração nesse sentido antes de lermos a palavra? Se você está enfermo, ou se você conhece alguém que está sofrendo por uma enfermidade, às vezes até de morte, coloque essa pessoa diante de Deus agora e concorde comigo nessa oração. Pai querido, nós reconhecemos o Teu poder, Senhor, e também conhecemos a Tua compaixão, Teu amor, que Tu não ficas alheio ao sofrimento de ninguém, muito menos à fé. Nós aplicamos fé agora. Eu peço, Senhor, que enquanto nós estivermos aqui, dando os nossos ouvidos e corações à palavra,
que o Senhor dê ordem aos teus anjos, aqueles anjos que ministram cura, que eles estejam passando no meio do teu povo, inclusive indo aos lugares onde alguém está recebendo essa intercessão e operando em teu nome, milagres, sinais, prodígios e cura. E nós prometemos contar aquilo que o Senhor fizer na nossa vida e dar glória ao teu nome. Em nome de Jesus. Quantos concordam crendo? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Carta aos Romanos, capítulo 18. Vamos ler até o versículo 22 e logo na sequência vamos ler também um texto que complementa, parece até que é continuação desse, Hebreus capítulo 6, de 13 a 15. Se você está sem sua Bíblia, acompanhe aqui na tela, mas eu continuo insistindo para que você se habitue a trazer sua Bíblia, a marcar, a anotar, a fazer com que a palavra tenha repercussão depois e não fique apenas na sua memória, que como a minha, talvez um pouco melhor que a minha, mas é curta e perde as coisas com facilidade, tá bom? Romanos capítulo 4, versículos 18 a 22, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Agora vamos ler Hebreus capítulo 6, versículos 13 a 15. Hebreus 6, de 13 a 15. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Diga comigo: obteve Abraão a promessa. Diga: alcançou a promessa. Eu digo alcançou porque a palavra traduzida como obteve pode ser traduzida também como alcançou. É esse o sentido do texto. Eu quero conversar com você sobre as promessas de Deus que estão sobre a sua vida. Quantos têm promessas de Deus aqui? Você poderia enumerar, se eu chegasse aí e me perguntasse assim, quais as coisas que Deus já prometeu a você? Sabe que há promessas que Deus liberou e elas são para todo aquele que crê, estão livres, estão na palavra. Ele disse que aquele que crer em Jesus e o receber como seu Senhor e Salvador tem a vida eterna. É para qualquer um, é para todo mundo. Basta que a pessoa reaja àquilo que Deus prometeu, no caso a vida eterna, com fé. Mas há promessas que Deus nos faz de uma maneira muito particular e pessoal, que Ele sussurra ao nosso ouvido. Muitas vezes Ele usa profetas para falar ao nosso coração, coisas que às vezes nos assustam, porque não raramente são maiores do que nós, são maiores do que as nossas possibilidades naturais. Às vezes Deus nos promete coisas que não parecem se encaixar nos cenários da nossa vida. Ele fala certas coisas conosco que não parecem combinar com o script de vida que nós estamos vivendo. Mas o fato é que quando Deus fala algo, você recebe uma riqueza. Ouça o que eu vou lhe dizer: uma promessa de Deus é o ativo mais valioso que um homem pode receber. Eu quero dizer isso de novo, quero que você entenda. Uma promessa de Deus é o ativo mais valioso que um homem pode receber. E eu estou usando aqui uma linguagem da contabilidade, não é? Na contabilidade a gente tem ativos e passivos. Uma empresa, uma instituição econômica
vai ter os seus passivos, que são os seus compromissos a pagar, as suas dívidas, e ela tem os seus ativos. Os ativos são os bens, são as propriedades, são os direitos de uma empresa. Eu estou usando essa ilustração para que você entenda o que é uma promessa. Então, um ativo é um dinheiro em conta que você pode sacar imediatamente. Um ativo é um equipamento, um imóvel que você pode converter em dinheiro vendendo. Um ativo pode ser uma aplicação, um investimento, um tesouro do federal, um tesouro do governo que você adquire e que vai render lá na frente alguma coisa, muitas vezes muito vantajosa. Eu estou usando essa ilustração porque quando Deus lhe faz uma promessa, quando Deus diz algo que Ele pretende fazer na sua vida, na sua família, no seu ministério, você recebe um ativo, mas não é um ativo como esses, assim, da terra. Ele é muito superior, ele tem muito mais garantia, porque quando um homem recebe uma promessa de Deus, ele recebe um direito. Se Deus fala alguma coisa a você, se Deus diz, eu vou restaurar o seu casamento, se Deus diz, eu vou levantar você e vou fazer de você o pai de uma multidão, se Deus diz, eu vou levar você pelas nações da terra para pregar a minha palavra, se Deus diz, eu vou te levantar como empresário modelo próspero para abençoar muita gente. Quando Deus fala algo, Ele entrega um direito nas suas mãos. E é importante a gente entender isso, porque não é qualquer um te entregando um direito, é o Deus Todo-Poderoso. É aquele Deus que, em primeiro lugar, tem como realizar o impossível. É o Deus que não pode mentir, o Deus fiel, que não muda de ideia, que não volta atrás. Uma palavra de Deus vale mais do que qualquer documento humano. Então, quando Deus libera uma palavra na minha vida, Ele está liberando um poder tremendo, Ele está empenhando a sua própria honra por aquela palavra. E sabe, é como se Ele assinasse pela palavra. Deus não precisa de documentos, porque a palavra de Deus vale. É como se Ele assinasse no cartório da eternidade: eu entrego esse direito a fulano de tal. E sabe quem é o avalista disso? Jesus Cristo. Tem avalista melhor do que isso? Jesus Cristo avaliza as promessas de Deus nas nossas vidas. Bem, você está me olhando assim, me ouvindo, talvez pensando de onde ele tirou essa história, essa ideia? Da palavra. Eu vejo isso na Bíblia. Por exemplo, no Salmo 119, versículo 162, diz assim: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. O salmista está dizendo, quando eu recebo uma promessa do Senhor, eu já me alegro. É uma promessa, ainda não se realizou, mas eu já me alegro como quem recebeu um tesouro, como quem recebeu riquezas, despojos. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, versículo 4, preste atenção, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Você está ligado, meu irmão? A palavra de Deus diz que tem nos sido doadas gratuitamente preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, se há uma coisa que nós deveríamos buscar na intimidade com Deus, é ouvir a sua voz, é dizer: Senhor, Tu tens algo a fazer na minha vida, compartilha comigo, porque se sair da Tua boca eu vou me agarrar a isso,
E eu vou alinhar a minha vida com aquilo que tu estás falando, com a certeza de que o que Jesus fez por mim naquela cruz, o sangue que Ele derramou, é a garantia de que o Senhor cumprirá aquilo que falou. Quando eu digo que Jesus é o avalista, eu me baseio também na palavra. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque tantas quantas forem as promessas de Deus, tem nele, em Jesus, o sim, e por Ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Ouça, quando Jesus ouve o Pai dizendo: eu vou abençoar você, Moisés, Jesus diz sim, e assina com o sangue dele, o sangue precioso da cruz. Você quer algo mais seguro do que isso? Você quer algo que tenha mais garantia de que vai se cumprir? Agora, é muito importante que nós entendamos que a fidelidade de Deus nunca vai entrar em jogo. O que Deus diz é. Amém? O que Deus diz é. Josué, depois de muitas batalhas, depois de muitos anos andando na vontade de Deus, ele dá um testemunho maravilhoso. Ele que era o líder do povo de Israel na conquista da terra de Canaã. No capítulo 21 de Josué, versículo 45, ele diz assim: nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. E eu quero profetizar que assim será na sua vida. Nenhuma promessa falhará de todas as boas palavras que Deus tem falado a seu respeito. Tudo se cumprirá, diga amém, pelo amor de Deus. Ele tem o poder para fazer. Uma promessa de Deus é como uma semente poderosa na nossa mão. Imagine que alguém chegue para você e diga: olha, há uma árvore que é raríssima, muito valiosa, está praticamente em extinção, por isso vale muito. O tronco de uma árvore dessa é muito nobre. E eu tenho aqui uma semente para lhe dar. Vamos imaginar, não sei se chega a tanto, mas aqui está uma semente de mogno. Eu me lembro que um tempo atrás, um concunhado meu me propôs algo: vamos plantar mogno. E ele começou a me explicar que os valores dessa madeira são enormes, muito altos, e vão ser cada vez mais altos. A questão é que o mogno demora de crescer, são anos e anos. Eu teria que esperar 15 anos, se não me engano. E aí eu não me animei muito, porque demorava bastante. Mas imagine que alguém chegue com uma semente, ele dê. Você pode olhar para aquela semente e desprezá-la, uma semente. Mas já pensou que uma semente traz em si todo o poder, todo o potencial para se tornar em algo monstruoso? Porque uma semente bem administrada, ela vai se tornar numa planta, numa árvore, se for uma árvore, não é? E uma árvore vai se transformar em muitas sementes, e muitas sementes podem se transformar num bosque. Percebe quanto poder há numa semente? E as promessas de Deus na nossa vida são como sementes preciosas, que são trazidas do céu e Ele coloca nas nossas mãos. Amém? Agora, o que adianta eu ter uma semente dessa e guardá-la na gaveta? Ou perdê-la pelo caminho? Ou então plantar a semente no lugar errado? Você sabe que, dependendo da semente, precisa do solo e do clima adequado, senão vai se perder, vai morrer. De que adianta eu ter uma semente preciosa se eu não administro? Ou seja, e se eu lançar na terra certa, mas abandoná-la depois, e não esperar o processo? Eu acho que é uma boa ilustração. Você está vendo a semente na minha mão? Você é uma pessoa de fé ou não? Talvez esteja longe demais, então pega uma semente aí.
Pega uma semente na sua mão, olhe para ela, pequenininha, não é? Não parece uma árvore, mas a árvore está na semente. Às vezes você recebe uma palavra sobre o seu futuro e você diz, é só uma palavra. Eu quero dizer, não é uma palavra. Tem todo o poder para se realizar na sua vida. Mas para que se realize, não basta que o poder esteja na semente, é preciso que você se alinhe e participe do gerenciamento dela. Você precisa se comprometer com a semente, assim como você precisa se comprometer com as promessas de Deus na sua vida. Porque há basicamente 2 momentos-chave em relação às promessas do Senhor em nossa vida. Receber e alcançar uma promessa são 2 fases distintas de um mesmo processo. Diga comigo, receber é uma coisa, alcançar é outra. Eu primeiro recebo a promessa, isso depende mais de Deus do que de mim. Depende de mim porque eu preciso estar atento, eu preciso estar com os meus ouvidos abertos. Então Deus resolve me fazer uma promessa. Deus resolve dizer que vai operar assim e assim na minha vida. Eu recebi a promessa, eu recebi o direito, eu recebi a semente. Agora eu preciso perseguir esse propósito. A Bíblia diz que Abraão obteve a promessa, finalmente, depois de esperar. Então houve um tempo, ele recebeu a promessa, ele perseguiu a promessa e ele alcançou a promessa, anos depois. E porque ele permaneceu crendo no que Deus havia falado, e não apenas crendo de uma forma passiva, ok, Deus disse que vai fazer, então continuo vivendo a minha vida aqui, como se nada tivesse acontecido, e qualquer dia desse a promessa bate na minha porta, realizada. Não, não é assim. Nós precisamos perseguir aquilo que Deus falou. Deus disse que você terá uma família abençoada, modelo, próspera, então persiga isso. Deus disse que os seus filhos estarão no altar servindo com alegria, então persiga isso. Deus diz que você prosperará na sua profissão e se tornará fonte de bênção para o reino e para as pessoas que estão à sua volta, então persiga isso. Deus diz que você será um líder abençoado na casa dele, que a sua descendência se multiplicará em multidão. Deus disse isso, então persiga isso. Ou seja, você não pode ficar passivo. Você precisa receber a promessa e se esforçar por alcançar a promessa. Em Hebreus capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Está se referindo ao povo de Israel, que saiu do Egito e que estava indo na direção de Canaã, mas aquele povo nunca entrou em Canaã, uma parte dele, na verdade os que saíram, quase todos do Egito, morreram no deserto. Paulo está se referindo a eles aqui no versículo 2. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Você percebeu qual é a verdade que ele está respaldando aí? Ele disse: Deus prometeu algo a um povo, mas esse povo falhou. Esse povo não perseguiu a promessa, não se apegou a ela, não respondeu com fé. E aí nós entendemos que para que Deus cumpra o que a palavra dele disse, nós precisamos reagir com fé. Então, voltando àquela primeira ilustração, uma promessa é um contrato, é um documento que Deus libera, que Jesus avaliza, mas a sua parte também é essencial. Eu preciso também assinar. E você sabe com que eu assino isso? Com a minha fé. A sua fé é a assinatura que vai fazer com que você finalmente desfrute daquilo que lhe foi dado pelo Senhor. Está dando para acompanhar o meu raciocínio aqui? E esse
elemento essencial, a fé, para que eu alcance a promessa, eu vou precisar de fé. E essa fé não é uma fé também teórica. Lá dentro do meu coração eu crio, de alguma forma vai acontecer. Não, a gente precisa se comprometer com aquilo. Eu estou comprometido com as promessas de Deus em minha vida. Eu estou lutando pelas promessas de Deus na minha vida. Eu estou caminhando na direção do que Deus falou e não numa outra direção. E quando nós vemos o cumprimento de uma promessa, então nos alegramos, e aí entra a história de Abraão, porque Abraão, que é considerado, não por coincidência, o pai da fé, foi um homem que recebeu e alcançou promessas de Deus que desafiavam o impossível. Deus chega para esse homem, ele já é um idoso, um ancião, ele já tem 100 anos, já tem o seu corpo amortecido, e ele tem uma esposa que, além de idosa também, sempre foi estéril, nunca conseguiu dar à luz. E nesse momento da vida de Abraão, Deus chega e lhe faz uma promessa: Abraão, eu te darei uma descendência. Eu te darei não apenas um filho, tu serás pai de nações, de multidões. E depois Deus foi ampliando a promessa e foi dizendo: eu te darei também uma terra, e a tua descendência viverá nessa terra. E Deus o leva a essa terra, e Deus lhe mostra essa terra, e ele percorre essa terra. E foram muitos anos nesse processo, até que Abraão pôde ver a promessa concretizada diante dos seus olhos. E na verdade, diz aquele texto que lemos no início, que ele a alcançou. Ele correu tanto atrás dela, a ponto de alcançá-la. E como isso se deu? Eu acho que eu posso dizer que Abraão, assim como todos aqueles que veem a palavra de Deus se cumprindo na sua vida, ele se lançou, ele alinhou a sua vida de acordo com o que Deus estava falando. Desde o dia em que Abraão ouviu a voz do Senhor, ele passou a andar de acordo com aquela voz. Ele passou a viver em função da promessa. Ele teve que deixar certas coisas para trás, para que ele não se perdesse do que Deus havia falado. E por fim, ele alcançou. Mas a pergunta que eu quero fazer com você diante da palavra que lemos é: o que foi essencial para isso? Como é que ele se manteve no rumo certo? Foram muitos anos de espera, de guerras, de lutas, de circunstâncias que às vezes vinham e diziam: ei, você está numa viagem perdida, nunca vai acontecer isso, olha a sua volta, as coisas continuam do mesmo jeito que antes, depois de tanto tempo. Mas finalmente ele viu a promessa diante dos seus olhos cumprida. E esse texto pode nos ajudar a entender o que foi necessário, o que é necessário da nossa parte para que o que Deus falou se cumpra. Você está interessado em ouvir sobre isso? Porque que Deus quer cumprir, quer, que Ele já liberou sobre você, sim, mas o que é necessário da sua parte para que você finalmente chegue lá, onde você sonha. E eu não estou falando dos sonhos que você gerou na sua liberdade de sonhar, todos nós temos, mas eu estou falando dos sonhos que Ele plantou no seu coração. Eu estou falando dos sonhos que estão respaldados por uma voz divina que você recebeu de alguma maneira, seja lendo a Bíblia, seja ouvindo o Espírito, seja recebendo uma profecia. Enfim, Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Então eu quero olhar de novo com você para aquele texto inicial de Romanos capítulo 4. E eu percebo ali que um dos segredos de Abraão, algo que nós precisamos desenvolver na nossa vida, é a
capacidade de esperar o tempo da maturação. Você tem uma semente, mas para que essa semente se torne na floresta, no bosque que Deus prometeu, existe um tempo de maturação, existe um processo, existe o desafio de saber se manter perseverante enquanto não acontece, ou enquanto parece que não está acontecendo. O texto que nós lemos diz, Abraão, versículo 18 do capítulo 4 de Romanos. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Mesmo quando os cenários não eram favoráveis, ele creu. E os anos se passaram e ele cria. Sim, houve momentos de titubeio, houve momentos em que ele estava cansado, já eu falo disso. Mas de uma forma geral, Abraão permaneceu crendo até o fim e ele foi capaz de vencer o tempo. Olha, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Nem tudo que vai acontecer na sua vida, e eu diria que as coisas mais importantes na nossa vida não são bênçãos de micro-ondas. Você sabe, o micro-ondas que você chega lá com aquelas comidas industrializadas e você põe lá, em 2 minutos está pronto. Eu admito que às vezes Deus fala algo e cumpre na mesma hora, mas as coisas mais valiosas e mais preciosas da nossa história, elas vão demandar processos, tempo, e nós precisamos saber esperar. Esperar não é cruzar os braços, mas perseverar, cultivando aquele sonho no coração e abrindo caminho para ele na nossa vida. Quem está me entendendo? Salomão, o homem ungido pela sabedoria de Deus, em Provérbios, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga comigo, tudo tem o seu tempo determinado. Então não adianta você querer acelerar os processos de Deus na sua vida. O que você precisa é sincronizar-se com eles e aprender a andar no ritmo do que Deus quer fazer e esperar. Esperar é fundamental. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O que Paulo está dizendo é: não pare de fazer o bem, não pare de andar na palavra, não pare de semear aquilo que você pode no plano de Deus para a sua vida, porque no tempo certo você vai colher. No tempo certo você vai colher. E ele faz uma advertência: se você não desfalecer, se você não desistir antes, se você não voltar atrás, se você não encontrar um plano B, se você não sair pela tangente, pelo atalho, se você não for um apressadinho que deixa uma promessa de Deus para trás para andar pela sua própria ambição, se você perseverar, você vai chegar lá, você vai alcançar a promessa. Amém? Então esperar o tempo da maturação é muito importante. Segundo, você precisa apegar-se ao que Deus falou. Voltando ao versículo 18 de Romanos 18, de Romanos 4, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Quem disse isso a Abraão? Deus. Deus disse: eu farei de ti pai de nações. E o que a palavra de Deus está nos dizendo é que Abraão se apegou à promessa. Ele tomou aquilo, ele não soltou aquilo, apesar das circunstâncias, apesar dos inimigos, apesar dos ataques mentais que muitas vezes sua mente recebia, seu coração, suas emoções. Ele estava apegado ao que Deus falou. Como é importante, porque às vezes nós passamos por certos momentos na nossa vida, eu já passei, muitos de vocês também, em que nós não temos
andando na direção do propósito do Senhor, parece que o mundo vira contra nós, vira contra o plano de Deus, e nós não temos nenhum outro apoio, não temos no que nos apoiar, nos apegar. E quando nós nos encontramos assim, inclusive, nós devemos nos apegar à palavra. Mas o Senhor disse, e se o Senhor disse, eu me apego ao que o Senhor disse, ainda que o médico tenha dito outra coisa, ainda que as pessoas à minha volta estejam dizendo outra coisa, ainda que as circunstâncias estejam falando outra coisa, eu me apego ao que o Senhor disse, porque o que o Senhor disse é a verdade. Amém? Como é importante nós termos uma palavra para nos apegar, não é? Ontem eu estava voltando de Ponta Grossa, no Paraná. Estava vindo com meu filho, Gabriel, fomos ministrar numa conferência lá. E quando o avião estava chegando aqui em Ribeirão Preto, o teto estava baixo, as nuvens muito espessas e muito baixas. Então, eu que estou acostumado quase toda semana a fazer esse trajeto, eu já conheço a geografia do lugar, eu já sei por onde o avião está pousando. Às vezes ele vai lá em Jardinópolis e volta e pisa e pousa pela parte norte da pista, às vezes ele vem pela parte sul. Eu já conheço isso, eu já reconheço todos os pontos, mas ontem não dava para ver nada. Tudo que a gente via era nuvem, e o avião baixando, e nuvem, 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 e eu olhando pela janelinha, procurando a cidade, somente nuvem. E de repente, a gente ouve aquele barulho que é normal quando o avião abre o trem de pouso, né, as rodinhas do avião. Então abriu, eu falei, então está perto da terra, porque só abre o trem de pouso quando está perto da terra. Mas cadê a terra? Eu só vejo nuvens. E aí, quando finalmente ele consegue vazar as nuvens, cadê o aeroporto? Não estava lá, e ele e arremeteu. E o nosso coração veio à garganta, e a adrenalina foi ao último grau. E ele subiu de novo para cima das nuvens. E foi longe, deu uma grande volta. De repente o piloto anunciou, ele disse, olha, nós estamos com o teto muito baixo, tentamos fazer um pouso, mas quando nós finalmente conseguimos vazar as nuvens, não pudemos avistar o campo de pouso, então nós tivemos que arremeter. Mas agora nós já rodamos aqui pela região de Ribeirão Preto durante aí uns 10 ou 15 minutos, e nós vamos tentar de novo, porque temos a informação que abriu um pouquinho. E aí lá estamos nós nos preparando. De novo, não consigo ver nada. E naquelas voltas que ele deu, eu perdi o norte e o sul. Então eu achei que nós estávamos vindo do norte. Na verdade, nós estávamos vindo já do sul. E quando finalmente deu para ver a terra, eu procurei aquele cenário que eu vejo sempre, o Parque Industrial, o Avelino Palma e aí o aeroporto. Mas eu vi prédios, eu falei, ei, não tem prédios aqui. E foi um momento tenso, mas naquela hora, naquele processo todo, eu pensei, meu Deus, tem promessas que o Senhor ainda não cumpriu na minha vida. E aí eu olhei para o lado, estava o Gabriel, meu filho, e esse menino aqui então, Senhor, tem muita promessa. E você acredita que esse pensamento, eu estou falando sério, esse pensamento trouxe tranquilidade. Eu não sou apavorado, estou acostumado a viajar de avião, mas eu estava tenso. Mas esse pensamento, há promessas para se cumprir na minha vida e na vida do meu filho. Isso aqui vai terminar bem. Se ele não conseguir pousar em Ribeirão Preto, ele volta para Campinas, não tem problema. Mas finalmente ele estava vindo do sul, não é? E ele pousou. E aqui estamos. Sabe, quando você tem promessas, você se apega. Quando tudo some, você se apega à promessa e diz, Deus falou. E se não se cumpriu ainda, então eu vou caminhar para lá, aconteça o que acontecer. Quem está me entendendo? Quem está recebendo essa palavra?
A gente precisa desenvolver isso, irmãos. No Salmo 119, versículo 31, olha o que o salmista diz: aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Ele está dizendo, Senhor, aos teus testemunhos, às tuas palavras. Eu acho que eu posso parafrasear: as tuas promessas eu me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Lá mais na frente, no versículo 81, ele diz assim: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Veja que ele está passando por uma situação aflitiva. Ele está dizendo: a minha alma está cansada, eu desfaleço em minha alma, eu preciso de uma salvação agora, eu preciso de uma saída agora, mas eu espero na tua palavra. Se o Senhor me deu uma palavra, eu me seguro nela. Amém? Esse foi um dos segredos de Abraão. Sempre quando as coisas pareciam estar andando para trás, ele dizia: Deus falou comigo. E ele seguia andando na direção da palavra de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, a história de Abraão nos ensina a depender de Deus, a despeito das circunstâncias, ou a despeito das evidências. No versículo 19 diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade. Veja bem, Abraão, ele não é que ele ignorava a realidade, ele levava em conta a sua idade, o seu corpo amortecido, ele levava em conta as dificuldades naturais para que a promessa se cumprisse em sua vida. Ele olhava para a velhinha do lado dele e falava: eu sei que quando ela era nova, ela já não gerava, e que agora então, mas, diga mas, como é importante você colocar um mas nessas suas cogitações racionais. Ele dizia: mas Deus me falou, então eu não duvido, eu não entrego o meu coração à incredulidade. Porque muitas vezes as circunstâncias parecem uma prova cabal de que, se Deus falou, Ele desistiu. Quantos de nós estamos vivendo a nossa vida tentando nos guiar por aquilo que o Senhor nos prometeu, e percebemos que o cenário, as circunstâncias, o que nós estamos de fato vivendo, está na contramão. Parece que virou tudo pelo avesso. Parece que nada está apontando para o cumprimento daquele sonho. Irmãos, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que os grandes conquistadores, os homens e mulheres que conquistaram grandes coisas em Deus, desde a história bíblica até o nosso tempo, são pessoas que foram provadas. Quando eu disse que a sua fé é a sua assinatura no documento que Deus já assinou, eu me esqueci de dizer que essa assinatura tem que ser autenticada. Sabe quando você assina um documento para receber uma herança, mas você tem que levar ao cartório? Alguém aqui já assinou um documento e quando levou ao cartório, o cartório não reconheceu aquela assinatura? Ela estava diferente da original e você teve que assinar de novo? Já aconteceu contigo? Assim é a nossa fé. Nós precisamos apresentar uma fé que seja autenticada. Ela precisa passar por provas de autenticação. E muitas vezes são esses tempos de incoerência. Mas espera lá, Deus me disse uma coisa e está acontecendo o oposto. Olhe para os personagens bíblicos, para aqueles mais admiráveis, e você verá que eles precisaram autenticar a sua fé, manter a sua fé contra as circunstâncias. Veja, por exemplo, José. José, um jovem tão puro, e na sua juventude Deus lhe dava sonhos. E Deus lhe falava: José, eu vou levantar você no meio da sua família.
você vai abençoar os seus pais e os seus irmãos. E ele cria naquilo, ele se alegrava com aquilo, ele contava para todo mundo aquilo, era uma promessa de Deus. Mas de repente parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Seus irmãos passaram a odiá-lo, o venderam como escravo para uma caravana de midianitas, de ismaelitas, perdão. E ele vai parar no Egito, e no Egito ele sofre tanto, são anos e anos, mais de 20 anos, sem família. Passando inclusive pela humilhação de estar preso, sem ter feito nada de errado, isolado de todo mundo. Não parecia que o que Deus falou iria se cumprir. Mas qual foi a grande virtude de José? Apesar das circunstâncias, apesar dos cenários, apesar da vida querer provar para ele que ele se enganou, ou que Deus desistiu e o esqueceu, apesar disso tudo, ele permaneceu crendo e servindo ao Senhor, até que o Senhor produziu a virada que vocês conhecem. Olhe para a história de Davi. Davi era um jovenzinho que vivia a sua vida simples lá, cuidando das ovelhas do seu pai, tocando a sua harpa, adorando a Deus. De repente um profeta vem à casa dele, ele não é nem chamado para a reunião, porque os seus irmãos eram mais dignos aparentemente, mas o profeta diz: falta um aqui, eu quero esse menino aqui na reunião. E vão buscar Davi. E o profeta Samuel olha para ele, e Deus diz: esse é o próximo rei de Israel. E Samuel pega o chifre cheio de azeite, derrama sobre a cabeça de Davi diante da sua família, e o unge rei. No outro dia ele acorda, e onde é que está o trono? Onde é que está o reino? Não apareceu. Muito pelo contrário, ele tem que voltar para o curral, se sujar com cocô de ovelha, como ele sempre fazia. O tempo passou, de repente ele teve uma oportunidade de chegar mais perto do trono. Ele foi servir ao rei Saul no palácio. Mas o rei Saul encheu-se de ódio por ele, começou a persegui-lo, ele tem que fugir, ele passa anos e anos fugindo de caverna em caverna. Imagine, irmãos, naqueles momentos, naqueles tempos às vezes prolongados, em que nada parecia cooperar com o propósito de Deus, com aquilo que ele tinha ouvido. Mas Davi permaneceu servindo ao Senhor. Davi permaneceu crendo no que Deus havia lhe falado, esperando o tempo certo. E por causa disso chegou um dia em que ele foi ungido diante de Judá e depois ungido sobre todo Israel. E ele se tornou o maior rei que a história daquele povo já teve. Percebe? Quão importante é que nós não nos fixemos nas circunstâncias. Você pode entrar num consultório médico e receber uma má notícia. Se Deus diz que você vai viver e que você vai ser curado, apegue-se à promessa. Não olhe para as ondas, não olhe para as circunstâncias, não ouça as vozes que querem implantar dúvida no seu coração. Apegue-se à promessa. Segure a promessa, mesmo quando tudo diz não. Você se lembra de Pedro? Pedro estava no meio do mar, com uma tempestade enorme. Jesus vem andando sobre as águas, e ele, ousado, diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Jesus diz: vem, Pedro. Jesus deu uma palavra, naquela palavra estava embutida: Pedro, você também vai andar sobre as águas, vem. E ele vai, porque ele creu, ele vai, ele sai do barco, e ele começa a andar sobre as águas. Mas de repente, ele tira os olhos de Jesus, ele tira os olhos da palavra, da promessa, ele coloca os seus olhos nas ondas, e ele sente medo por causa das ondas. E o que diz a Bíblia que aconteceu? Pedro começou a afundar, a submergir, e ele grita: Senhor, socorre-me. Ele volta a olhar para Jesus. E embora a Bíblia não seja tão detalhista
Sinceramente, meu irmão, eu não creio que Pedro voltou para o barco no colinho de Jesus, ele voltou andando, porque embora por um momento ele tenha olhado para as circunstâncias e começado a afundar, quando ele voltou a olhar para a promessa, então ele voltou a caminhar na promessa. Então, por mais que você veja as evidências, não se impressione com elas. Amém? É melhor você crer no que Deus disse do que no que as circunstâncias estão tentando lhe dizer. O apóstolo Paulo, ele falando sobre isso em 2 Coríntios 4, versículo 18, ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são passageiras, são temporais. E as que se veem são eternas. Amém? Diga para o seu vizinho: não fique olhando para as coisas que se veem. Não fique olhando para as circunstâncias. Olhe para a palavra, olhe para o seu coração, olhe para a semente que Deus lhe deu. Não desista do que Deus falou. Aleluia. Mas é preciso também, para alcançarmos as promessas, que nós nos fortaleçamos. Você precisa aprender a fortalecer-se para seguir acreditando. Por que eu digo isso? Porque perseguir a promessa até alcançá-la é, muitas vezes, um processo desgastante, no qual nós despendemos energia, enfrentamos inimigos, oposições e nos cansamos. Às vezes cansa correr atrás do que Deus falou. Quantos sabem que cansa? Nós temos que enfrentar inimigos. Há muitos inimigos das promessas de Deus na nossa vida, no mundo espiritual. Às vezes mesmo entre as pessoas que nos cercam, há gente que resiste àquilo que Deus falou. Então é necessário nós aprendermos a recarregar as nossas baterias. É preciso que nós ativemos as fontes que repõem o nosso ânimo. Quando nós estamos desanimados, quando nós nos sentimos cansados. Olha, Abraão não era um super-homem. Houve momentos em que ele se sentiu cansado. Houve momentos, inclusive, em que ele resvalou, ele saiu um pouco do caminho, ele criou certas soluções que não estavam dentro do plano de Deus, mas logo ele voltou. E o que fez com que esse homem permanecesse por tanto tempo, até ver cumprida a vontade do Senhor na sua vida, era o fato de que Abraão, preste atenção, querido, Abraão, ele construía altares com constância. Quando você lê a história de Abraão, você vai sempre ver esse homem edificando altares e se apresentando diante de Deus. E assim ele se fortalecia na presença do Senhor. Contemplai-o e sereis iluminados. Sabe, havia momentos em que Abraão estava sendo vencido pelo cansaço, a incredulidade tentando entrar. Então ele buscava a Deus e Deus vinha, e Deus abria a tenda e Deus dizia: Abraão, olha para o céu, Abraão, conta as estrelas, meu filho. Se você puder contar, conta, porque assim será a tua descendência. E quando ele ouvia uma palavra de Deus, aquilo era uma fonte de renovo na sua fé. Ele voltava a crer. Houve um dia em que ele estava tão cansado, ele estava questionando algumas coisas, e ele buscou ao Senhor, e Deus disse: Abraão, prepara um altar, mata alguns animais, faz um caminho de sangue, e eu virei, e eu confirmarei a minha promessa na sua vida. E a Bíblia diz que Abraão preparou aquele caminho de sangue, aquele altar, e ele ficou esperando o Senhor chegar. Enquanto ele esperava, as aves de rapina voavam sobre aqueles sacrifícios, e ele ficava enxotando as aves de rapina. Você precisa aprender a fazer isso, porque há aves de rapina que estão esperando a morte da promessa no seu coração. Eu me lembro dessa cena na fazenda do meu pai. Muitas vezes nós olhávamos e víamos aves de rapina.
urubus voando em círculos. E nem sempre eles estavam voando naquele lugar porque havia ali um cadáver de um animal. Às vezes sim, e eles estavam se alimentando da morte, mas muitas vezes não havia um cadáver. O que havia era uma res doente, uma vaquinha doente, um bezerro sangrando, e eles então começavam a voar no seu ritual, dizendo: vai morrer e nós vamos destruir tudo. Assim é no mundo espiritual. Muitas vezes você está cansado. Abraão, a Bíblia diz que ele estava cansado, exausto, mas ainda assim ele resistia, ele enxotava as aves de rapina, ele lutava pela promessa, até que Deus apareceu naquelas partes, e Deus veio como um fogo, e passou por entre aquelas metades, e renovou a sua aliança com seu servo, e disse: eu farei de ti uma grande nação, eu renovo a fé no teu coração. E lá estava de novo Abraão, fortalecido por uma nova experiência. Fortaleça-se no Senhor, meu irmão. Fortaleça-se. A Bíblia diz que sem enfraquecer, versículo 19, voltando para o nosso texto original, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Pela fé, Abraão se fortaleceu. Como é importante que nós investamos em nosso próprio fortalecimento espiritual, para que nós não desfaleçamos antes de ver cumprido aquilo que Deus nos disse. É sobre isso que Paulo nos escreve em Efésios 6, 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Paulo está dizendo: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Eu gosto desse outro texto, também escrito pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios 16, 13. Ele diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Preste atenção. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente. Você quer que eu traduza essa expressão? Portai-vos varonilmente? Quer que eu traduza? Seja homem, rapaz. É o que está escrito. Seja homem. Portar-se varonilmente, portar-se como um varão, como um homem. Obviamente as mulheres têm que entender, né? Está falando de valentia, está falando de enfrentar as paradas. Amém? Eu queria ouvir um amém mais forte dos homens. Vou falar e você responde: seja homem, rapaz. Fortaleça-se no Senhor. Isso é um segredo da nossa vida, queridos. Às vezes eu enfraqueço, às vezes as minhas energias são gastas com tantas batalhas que eu tenho que enfrentar para ver as promessas de Deus cumpridas na minha vida. E quando eu estou percebendo que a minha bateria está descarregando, o que é que eu faço? Eu me fortaleço, eu busco ao Senhor. E um último segredo que eu vejo nesse texto tão importante da palavra de Deus é que para que nós possamos alcançar as promessas, é necessário estabelecermos uma linguagem de fé. Você precisa desenvolver uma linguagem. O que você fala é tão importante. No versículo 20 que eu já li, mas ele termina assim: não duvidou, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Você é uma pessoa que dá glória a Deus? Eu posso dizer para você que isso é um dos grandes segredos da vida espiritual. O que você diz, o que sai da sua boca: murmuração, pessimismo, palavras negativas, reclamação até com Deus sobre a vida.
Bom, isso vai fechar o seu caminho. Isso vai impedir que a promessa chegue a você. Você precisa ser como Abraão. Dê glória a Deus. Aconteça o que acontecer, dê glória a Deus. A palavra diz que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças. É uma linguagem. Paulo escrevendo aos Colossenses, eu já estou terminando para nós orarmos. Ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra precisa habitar em você de uma maneira rica. Não abra a sua boca para reclamar. Você está resistindo à promessa quando você reclama, quando você murmura, quando você profetiza derrota, quando você diz eu não aguento mais. Satanás diz amém. Mas quando mesmo enfrentando os seus adversários, mesmo cansado, você dá glória a Deus, você adora ao Senhor, Ele se levanta no seu trono, a sua fé é renovada. Linguagem, é tão importante a linguagem, irmãos. Às vezes eu vejo certas pessoas, estão na igreja há anos e anos a fio. Eu digo: Senhor, nunca viverão a promessa porque não mudam a sua linguagem. Estão sempre abrindo a sua boca para falar o pior de si mesmas, das suas famílias. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, como louvando a Deus com hinos, salmos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Isso vai abrir o seu caminho. Amém? E por fim, o último versículo, Efésios 5, 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Como é que a gente se enche do Espírito? Como é que a gente se fortalece no Espírito? Versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma receita. Se você passar a usar a linguagem do louvor, se você der glória a Deus mesmo nos momentos de maiores necessidades e dificuldades da sua vida, você vai ver o seu coração se fortalecer e você vai ver o cumprimento da promessa cada vez mais perto dos seus olhos, até que finalmente você possa alcançá-la e desfrutar plenamente do que Deus lhe falou. Amém? Pega a sua semente aí. Vamos ficar em pé, pega a semente, não deixa cair no chão não. Se a sua semente cair, eu vou pegar para mim.